Olá, eu sou Luciana Santos Gonçalves, especialista em departamento pessoal, consultoria e terceirização de folha. Meu propósito é mostrar que o departamento pessoal vai muito além de rotinas e prazos. Ele é o coração da relação entre a empresa e o colaborador. Quando bem estruturado, o DP traz segurança jurídica, produtividade e tranquilidade para todos que estão ao lado. Aqui eu vou te ajudar a descomplicar o DP com clareza, estratégia e propósito, compartilhando um pouquinho do que significa essa transformação da cultura e do bem-estar da empresa. Então, seja bem-vindo. Bom, ao longo das décadas, a relação entre as pessoas e o trabalho passou a transformação profunda. Nas gerações mais antigas, como a dos nossos avós e bisavós, o emprego era visto, antes de tudo, como uma questão de subsistência. O vínculo com a empresa representava segurança e gratidão pela oportunidade de garantir o sustento da família. Era comum que um trabalhador permanecesse 20, 30, 40 anos na mesma organização, na mesma empresa, não apenas por estabilidade, mas por lealdade e reconhecimento do valor do emprego em si. Nessa época, a remuneração não precisava ser alta para garantir o engajamento. O simples fato de ter um trabalho já proporcionava status sociais e sentido de pertencimento. O foco era sobreviver. Com o passar dos anos, especialmente a partir da geração dos nossos pais, o cenário começou a mudar um pouquinho. Essa nova geração passou a buscar melhor qualidade de vida, ascensão financeira e bem-estar. O emprego deixou de ser apenas um meio de sobrevivência e passou a ser uma ferramenta de conquista e realização. A partir da década de 1980, as estratégias de remuneração e benefícios corporativos começaram a se fortalecer. As empresas perceberam que oferecer benefícios competitivos poderiam contribuir para ter talentos e retê-los, melhorar o desempenho e aumentar a satisfação dos colaboradores. Assim vinham as cestas básicas, alguns tickets, chegando a uma geração atual, as novas que estão ingressando no mercado de trabalho. Aí o panorama é um pouquinho mais complexo. A sobrevivência já não é a preocupação predominante e os status financeiros, em muitos casos, já foi alcançado. O que se busca agora é a qualidade de vida, propósito e experiências significativas. Pois é, as coisas mudaram. No próximo slide, o que eu tenho para mostrar para vocês é que, com essas mudanças, uma das maiores barreiras encontradas ainda está dentro do próprio RH, ou na mente da diretoria e de alguns gestores. Historicamente, o setor foi formado para cumprir tarefas operacionais e lidar com rotinas administrativas, e não para atuar como uma área estratégica. Por isso, a transição para uma postura orientada a dados e resultados exige mudança de mentalidade e de desenvolvimento nas novas competências. Um dos principais desafios é o reconhecimento interno do valor estratégico do RH e do departamento pessoal. Quando se propõe a revisão de políticas, a primeira reação vem da alta liderança, que costuma pensar em custo. Por isso, comunicar de forma eficaz e essencial, a proposta deve ser embasada em dados que demonstrem impacto direto em engajamento, produtividade, retenção e a marca empregadora. Mas a outra barreira que encontramos é a falta da mensuração desses custos e os prejuízos ligados à rotatividade, entre outros. Muitas empresas ainda não calculam quanto que perdem ao substituir um colaborador. Destes custos de desligamento, recrutamento e integração, até o tempo necessário para que um outro profissional alcance o nível daquele desempenho do anterior. Quando esses números são colocados na mesa, o investimento em benefícios deixa de ser visto como uma despesa e passa a ser compreendido como uma estratégia de prevenção de perdas. O RH moderno deve dominar essa linguagem de negócio, transformando as informações em argumentos sólidos. Em vez de apenas propor ações, deve ser capaz de demonstrar o retorno que elas trazem. Essa capacidade de traduzir pessoas em resultados e o que garante o espaço da área nas mesas de decisões. E toda comunicação é medida pela emoção, positiva ou negativa.
Quando uma pessoa está com raiva, medo ou ansiedade, essa emoção influencia diretamente na sua fala, seu tom de voz e até mesmo na interpretação do outro. Por isso, reforça-se a necessidade de autoconsciência emocional, especialmente em ambientes corporativos e de liderança. O importante é que você me faz pensar. E se você me faz pensar, já valeu a pena te ouvir. Então, é essa imaginação que nós, como departamento pessoal, RH ou empresário, deve pensar. Que mesmo a empresa não sendo responsável por o, a, toda a reação emocional que uma pessoa pode vir a ter, ela pode ser importante para fortalecer dentro da empresa atitudes, comunicação efetiva ou até mesmo um reflexo do estado emocional, trazendo aí itens importantes para refletir, aprender, questionar com o propósito. Dessa forma simples e prática, os principais ganhos dessa abordagem fortalecer o vínculo que gera confiança entre as pessoas da equipe, reduz conflitos e ruídos de comunicação, aumenta a motivação e engajamento, melhora o bem-estar emocional no ambiente de trabalho, cria espaços seguros para feedback, onde é possível conversar sem medo, com uma escutativa e respeito mútuo. Muitas organizações têm o feedback como um meio seguro de estar aprimorando e melhorando o local de trabalho. Porém, principalmente a liderança, os empresários, o próprio departamento pessoal, deve formar esses líderes, pois o mau feedback ele pode trazer problemas para a empresa pela falta de preparo emocional e comunicacional desse gestor. Dar ou receber um feedback exige equilíbrio emocional. Não é um momento para flores nem para feridas, mas é um momento para verdade e empatia. Então, a comunicação positiva, nesse contexto, é a chave para criar ambientes saudáveis e produtivos, em que o diálogo substitui o medo e a colaboração substitui o controle. As novas gerações trouxeram uma mudança significativa na forma de encarar o trabalho. Jovens profissionais, em especial, valorizam ambientes leves, relacionamentos autênticos e experiências que gerem aprendizado. Para eles, o emprego não é um fim, mas a etapa de crescimento profissional e pessoal. Nesse cenário, as lideranças têm um papel fundamental: construir relações baseadas na confiança e no propósito. Embora a empresa não seja responsável pela vida emocional de uma pessoa, através de seus líderes, que podem ser considerados modernos, pois estão prontos para essa psicologia que está sendo muito motivada hoje, ele passa a ser acessível, inspirador e consciente de que o trabalho pode ser uma fonte de desenvolvimento e não de sofrimento. As estratégias de benefício, por sua vez, precisam refletir essa visão. É preciso considerar o que realmente gera valor para cada público. Então, o que antes era interessante para, para os meus avós, o que foram interessantes para os meus pais, o que hoje é interessante para mim e o que é interessante para o meu filho e para a nova geração que está sendo gerada, já não tem mais a mesma perspectiva de que tinha anos atrás. Empresas que ouvem seus colaboradores e ajustam as suas políticas de acordo com o que elas valorizam, constroem vínculos mais fortes. Essa escutativa, sustentada por dados e feedbacks, torna-se parte da cultura e de cuidado. Essa suma à liderança deve atuar como ponte entre a estratégia corporativa e as reais necessidades do time. O desafio constante é equilibrar performance, resultado e bem-estar. Então, claro, todos nós sabemos, né, da dificuldade que as empresas às vezes podem vir a ter. E nos últimos anos, especialmente após a pandemia, o tema da saúde mental, da psicologia positiva, entre outros, ganharam centralidade nas discussões sobre a gestão de pessoas. O trabalho remoto, as mudanças nas dinâmicas de convivência e a pressão por resultados intensificaram a necessidade de olhar para o colaborador de forma integral.
as empresas começam a compreender que o bem-estar vai muito além de oferecer plano de saúde ou vale-refeição. Ele envolve saúde emocional, equilíbrio financeiro, desenvolvimento e propósito. Cuidar do colaborador passou a significar criar condições para que ele viva bem, dentro e fora do ambiente de trabalho. Neste contexto, a flexibilização voltou a aparecer como uma ferramenta essencial. Cada pessoa vivencia desafios diferentes. Alguns enfrentam dificuldades financeiras, outros passam por sobrecarga emocional ou questões familiares, oferecem suporte adaptado. Não é mais uma questão básica, mas é uma questão diferenciada para empresas preparadas e não para empresas reativas. A iniciativa de bem-estar pode incluir apoio psicológico, programas de educação financeira, incentivo a práticas de atividades físicas, campanhas de saúde, política de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Tudo isso, quando conectado à cultura organizacional da empresa, se torna um verdadeiro diferencial competitivo. Além disso, o cuidado da saúde mental impacta diretamente na produtividade, a qualidade das entregas e até na retenção de talentos. Colaboradores emocionalmente equilibrados tendem a engajar mais, contribuir de forma criativa, representar melhor a marca da empregadora. O desafio é transformar esse tema em prioridade estratégica e não apenas ação pontual. Isso implica medir resultados, acompanhar indicadores de absenteísmo e afastamentos e incluir a saúde mental como parte integrante da política de benefícios. A comunicação positiva, a intenção do efeito emocional, que pode ser aquele diário, que cada dia você vai colocando ali um pouquinho, uma pitadinha de coisas que podem trazer um efeito completamente diferente para o ser humano. Então, aqui nós temos alguns líderes nesse ranking de psicologia emocional e o que eles trazem, né, como força humana, como um estudo básico de tudo aquilo que uma pessoa precisa para se sentir bem e o que as empresas podem fazer para estar melhorando essa situação. Então, meu próximo slide vai falar um pouquinho sobre como que explica nessa ciência multidisciplinar. Reúne pesquisadores de diversas áreas, psicologia, pedagogia, medicina, filosofia, antropologia e até tecnologia, para compreender como o cérebro humano funciona, como aprendemos, reagimos, sentimos e nos comunicamos. O cérebro é um centro de tudo, do sucesso, do fracasso, da alegria, do medo, da fala e do silêncio. Entender o cérebro é entender a comunicação. Há uma metodologia que divide os elementos centrais da experiência do colaborador em três pilares, que formam um triângulo de equilíbrio. Então, coração representa a cultura organizacional da empresa e o propósito. É o pilar que conecta o colaborador à missão e os valores do negócio. Quando a organização vive internamente o mesmo discurso que ela direciona ao cliente, cria uma inteligência genuína, uma identidade capaz de inspirar e engajar. O cérebro, por sua vez, está ligado ao desenvolvimento e aprendizado contínuo. As pessoas querem se sentir desafiadas a evoluir profissionalmente. Diversos estudos mostram que o colaborador certo, no lugar certo e com oportunidade de crescimento, tende a performar melhor e permanecer por mais tempo na empresa. Envolve o bolso também, porque tem recompensas e reconhecimento. Inclui salários, bônus e benefícios, mas também o sentimento de valorização pelo esforço e pelo resultado entregue. Então, esses três pilares precisam coexistir de forma equilibrada. Estar em um ambiente saudável, com oportunidades de aprendizado, é uma política justa de reconhecimento e o que sustenta o engajamento duradouro. No filme Divertidamente, a inteligência emocional foi um dos pontos mais demonstrados, pois todas as emoções têm um valor e função. O filme ensina uma lição importante sobre como lidar com os sentimentos de maneira equilibrada. A inteligência emocional, segundo especialistas, está ligada à capacidade de identificar e gerenciar nossas emoções e as dos outros.
O filme ilustra perfeitamente ao mostrar que o equilíbrio emocional tem alcance quando permitimos que cada emoção exerça seu papel na nossa vida, seja na vida pessoal, no trabalho ou nos relacionamentos. A inteligência emocional nos ajuda a lidar com os nossos sentimentos de maneira saudável e construtiva. Em Divertidamente, aprendemos que para sermos emocionalmente inteligentes, precisamos acolher e entender cada uma de nossas emoções. Hoje, a proposta de valor ao empregado vai além das recompensas financeiras. Ela expressa o quanto a empresa comunica e pratica aquilo que acredita. É uma relação de reciprocidade entre organização e colaborador. Embora os resultados positivos tenham sido evidentes, o processo de transformação não aconteceu sem desafio. Mudar uma cultura organizacional enraizada exige tempo, paciência e constância. Então, DP e RH, vocês que às vezes estavam acostumados com modelos tradicionais de gestão mais rígidos e hierárquicos e viam com desconfiança qualquer tentativa de introduzir práticas voltadas ao bem-estar e humanização das relações de trabalho, no início, algumas iniciativas podem ser consideradas idealistas demais ou fora da realidade corporativa, e muitos acreditam que se trata apenas de um modismo passageiro. Ainda assim, a coerência entre o discurso e a prática demonstra-se essencial. A empatia expressa nas atitudes diárias fortalece a confiança do grupo, mostrando que o exemplo silencioso, aquele que vai chegando devagarinho, com aquele pinguinho que você vai colocando ali num treinamento com a liderança, num treinamento ou uma palestra com os colaboradores, demonstrando que às vezes vale mudar a postura, né? Começar a gerar adesões espontâneas e engajamento genuíno. A resistência às novas dinâmicas, uma das maiorias de resistências que surgiu durante a implantação, pode ser até o feedback positivo. Alguns colaboradores consideram a ideia desnecessária. Não, para que eu vou ter que falar? Para que eu vou ter que fazer? Eu sou tímido, eu vou ter que ficar elogiando o colega, vou ter que elogiar o outro. Mas sempre há aquele que acredita e vê na prática que melhora. Apesar das objeções, da prática, né, pode ser mantida, sofrendo aí ajustes conforme a percepção da equipe. Com o tempo, o espaço ganha naturalidade e os próprios profissionais passam a solicitar a participação ativa, reconhecendo os esforços dos colegas. Mas para você colocar algo dentro da empresa, o processo tem que ser constante. E a paciência na consolidação da cultura positiva. O sucesso das mudanças é depois você poder apresentar novas propostas de melhoria e não como imposição, mas sentindo a decisão dos colaboradores ampliarem o engajamento, o sentimento de pertencimento. Então é difícil a gente dizer, ai, como é complicado fazer, as pessoas com empatia, nem todo mundo não gosta de fazer, os gestores têm dificuldade em aderir ao novo processo. A gente não pode esquecer que as reclamações trabalhistas estão aí, que a gestão de conflito e de comunicação precisa ser feita. Mesmo em ambientes mais harmoniosos, as divergências costumam existir, mas o segredo não está em evitá-las, mas sim em conduzi-las com empatia e equilíbrio. Em um dos episódios mais marcantes que a gente tem, como dois líderes, né, ou duas equipes em desacordo sobre um projeto, sobre algo ponto de vista, é necessário uma escuta ativa. E para isso, muitas vezes necessita de treinamento. Treine seus líderes. Palestre para seus colaboradores. Mostre formas de reduzir essa tensão e de encontrar ali aquela solução conjunta. E principalmente traga para eles, porque muitas vezes os colaboradores não têm, mas a empresa tem condição de gerar para eles. Às vezes, uma hora do trabalho de todos pode valer em recompensa durante todo o ano, se o processo for conduzido de forma correta. Manter o equilíbrio emocional em meio às mudanças é um dos maiores desafios. Há momentos que a pessoa se cansa de ficar ali insistindo, porque existe insegurança, frustração diante da ausência de resultados imediatos. Mas a incorporação das práticas de bem-estar, como coisas básicas como meditação,
Antes do expediente de trabalho, a escrita reflexiva, né? Nós temos aí vários processos, como mudanças reais que acontecem no tempo, forçam resultados, gera resistência, quando conduzido com paciência. O exemplo é o maior instrumento de liderança. A empatia é mais poderosa que a autoridade. Pequenas atitudes têm grandes efeitos cumulativos. O equilíbrio emocional é a base da liderança positiva. Não há equipe saudável se o líder estiver emocionalmente esgotado. O processo de mudança representa não apenas um crescimento profissional, mas também pessoal. A liderança que passa a ser comprometida com o ato de serviço e influência positiva, e não como um cargo, uma posição, uma hierarquia, liderar torna-se um sinônimo de inspirar confiança, de fazer o outro acreditar que é capaz, mesmo quando há dúvidas. Então, o mais importante nesse contexto é que nós precisamos buscar o essencial para que todo mundo se sinta motivado a trabalhar naquela empresa. E hoje, isso não é só uma coisa passageira que vai passar com o tempo, não. Ele está crescente e as pessoas estão buscando e estão selecionando empresas que apresentem isso para elas. Então, para deixar um pouquinho mais claro, eu vou colocar aqui para vocês a aplicação de uma prática que nós costumamos, que tem o nome de PERMA. Então, a primeira letra, nós tem, né, o indicativo de emoções positivas, que é o primeiro pilar. É o respeito à presença de emoções positivas como alegria, gratidão, esperança, amor e inspiração. Sentir emoções positivas não significa ignorar as negativas. Ai, a pessoa vai ficar vivendo sorrindo. Não. Mas reconhecer e valorizar as experiências boas que ocorrem no cotidiano. A prática de gratidão é uma das formas mais simples e eficazes de estimular o cérebro a produzir serotonina e dopamina. Uma dica prática mencionada é o diário de gratidão. É ensinar as pessoas, a demonstrar às pessoas como que ela pode melhorar o seu dia com um simples ato de agradecer. É reprogramar a mente para reconhecer o que é positivo, reduzindo o impacto de estresse, de ansiedade. Outra questão que é bem lembrada é o engajamento. É quando estamos totalmente imersos em uma atividade que nos desafia na medida certa. Nem tão fácil, nem tão difícil, mas que não cause frustração. É o ponto de equilíbrio entre a habilidade e o desafio. E que nesse estado, assim, ocorre aquela fusão entre ação e consciência. E que reforça altamente a produtividade da pessoa. No ambiente corporativo, líderes que conseguem gerar engajamento em suas equipes promovem times mais felizes, criativos e resilientes, e, claro, um relacionamento positivo, por natureza, todos nós somos seres sociais e necessitamos de relacionamentos, e estes, dentro da empresa, devem ter vínculo da influência diretamente na nossa saúde emocional. As pessoas mais felizes e saudáveis são aquelas que mantêm relacionamentos ao longo da vida. E relacionamentos saudáveis não se limitam ao âmbito amoroso, inclui amizades, colegas de trabalho, familiares, de conexão que trazem apoio e reciprocidade. Aprender a se relacionar conscientemente, entendendo que as pessoas nem sempre darão o que esperamos, mas o que o exercício de empatia e da escuta ativa fortalece os vínculos e promove o bem-estar. Outro ponto deste item também é o propósito. Nós precisamos refletir sobre quanto as pessoas vivem hoje em um ritmo acelerado, muitas vezes sem saber o que estão fazendo, o que estão fazendo. Então, o conceito, né, é reforçar o propósito, o que sustenta a motivação. O propósito ele dá sentido ao esforço, à transformação do trabalho em missão e torna dificuldades mais suportáveis. Segundo a psicologia positiva, viver os propósitos é um fator protetor da saúde mental.
pois reduz sintomas de ansiedade, depressão e amplia a resiliência da pessoa. É dar clareza, é engajar mais, é ter relações mais saudáveis, lidar melhor com as frustrações, é ter sentido de vida. Às vezes também o simples sentido do porquê está fazendo aquele trabalho. Eu já ouvi uma vez quando eu perguntei por que eu tenho que fazer isso aqui. A pessoa virou para mim e falou assim: obedece quem tem juízo. Mas como é que é? Eu creio que é mais ou menos isso mesmo. Faz e não pergunta. Tem que fazer. Mas ninguém soube me dizer por quê. Mas eu não me senti satisfeita com aquilo. E eu fui atrás da resposta. E o seu colaborador quer isso. Ele quer entender por que ele está ali. Qual parte do processo lhe pertence? Qual gratificante é o serviço que ele está fazendo? E quão pertencente ele é daquela empresa. E depois disso, nós temos como quinto pilar as realizações, o sentimento de progresso, de crescimento, de competência. O ser humano precisa sentir que está evoluindo e que suas ações têm resultados concretos. A conquista não precisam ser grandiosas. Podem ser pequenas vitórias diárias, como terminar uma tarefa, cuidar de si mesmo ou aprender algo novo. Esses momentos reforçam a autoestima e o sentimento de autoeficácia, a crença que somos capazes de fazer acontecer. O professor geralmente mostra para a gente, dentro da escola, o que é a lição de cada dia, o que a gente tem que fazer. Mas quando a gente aprende, a gente tira um 10 numa prova, a gente fica feliz. Mas quando eu tiro um 8, eu também tenho que aprender a celebrar. Quando eu tiro um 5, eu tenho que saber que eu fiz o meu melhor ou não fiz o meu melhor. E mesmo nas pequenas, isso cria um ciclo positivo de motivação e prazer, ativando novamente sistemas de recompensa no cérebro. Então, quando a gente fala sobre essas questões de emoções positivas, engajamento, relacionamento, propósito, conquista, a gente está falando da prática. Não é necessário atingir todos os pilares ao mesmo tempo. Em alguns momentos, podemos estar mais focados nas relações, em outros no propósito, em outros na conquista. O importante é manter o movimento de equilíbrio e consciência, identificando onde há excesso ou carência e ajustando conforme as demandas da vida. E para líderes e profissionais de RH, o modelo serve como base de programa de bem-estar e engajamento, contribuindo para ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. E isso não é somente dizer, é a felicidade. A felicidade não é um ponto fixo no horizonte. Ele é o caminho que construímos todos os dias, quando escolhemos agir com consciência, com propósito e com gratidão. A gente, aplicada, cada coisa aplicada de forma ampla, a psicologia positiva ela pode transformar a cultura e a organização. Ela substitui o foco no problema por foco na solução, mudando a forma de pensar, de agir dentro da empresa. Porque agora eu te pergunto, em vez de a gente dizer o que está errado, não é mais fácil dizer o que está funcionando e como podemos expandir isso? Quem errou, a gente começar a aprender o que aprendemos e como melhorar juntos. Este tipo de pensamento cria uma cultura de aprendizado, colaboração e empatia, reduzindo o conflito e fortalecimento aos laços internos. As empresas que adotam esse modelo relatam quedas no índice de CTI, no aumento da motivação e na melhoria dos resultados financeiros, pois a pessoa produz mais. A verdadeira vantagem competitiva está no olhar para dentro, compreender o comportamento e as necessidades do próprio público interno. Cada colaborador deixa ali seu rastro, ele deixa informações que, se analisadas corretamente, podem revelar padrões de comportamento e preferências, expectativas e até dores. Esse papel é analisado pelo departamento pessoal, pelo RH. Interpretar dados para gerar insights e permitir decisões mais assertivas. O uso de dados pelo RH vai muito além da mensuração de desempenho. Ele ajuda a entender quem é o público da empresa, suas faixas etárias, momentos de vida, estrutura familiar, perfil de consumo, hábitos de engajamento e aprendizagem. Essa, essa leitura da empresa possibilita definir personas internas.
ou seja, perfis que representam o grupo com valores e expectativas semelhantes. Com essas informações, o DP, o RH, o gestor pode desenhar uma estratégia segmentada que faça sentido para diferentes gerações de perfis. Afinal, uma organização que abriga 5 gerações trabalhando juntas precisa reconhecer que cada uma valoriza coisas distintas. O próprio colaborador escolher aquilo que faz sentido para a sua realidade. E a realidade do departamento pessoal é esse movimento que reflete o amadurecimento das relações de trabalho. Hoje, o profissional busca autonomia, e isso inclui poder decidir como quer ser recompensado. Para o RH, flexibilização não significa apenas liberdade de escolha, mas também uma forma de aumentar o valor percebido sem necessariamente elevar custos. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que seria essa comunicação dentro do ambiente de trabalho, como que vai ser? Poxa, Luciana, eu chego no meu chefe, eu falo para ele, mas ele não quer falar por falar, falar porque é preciso, não é o suficiente. Você tem que falar a língua dele. O papel estratégico do RH está em garantir que cada real investimento gere retorno, seja em engajamento, produtividade, retenção ou fortalecimento da marca empregadora. Isso exige uma estrutura tecnológica sólida, com sistemas integrados, painéis que permitam monitorar indicadores, acompanhar o uso de benefícios ou melhorias que a empresa faz e avaliar sua efetividade. A tecnologia também facilita a comunicação interna, ajudando a divulgar, explicar os benefícios oferecidos. Muitas vezes o colaborador nem tem conhecimento completo do que a empresa disponibiliza, de como a empresa pensa, do que a empresa espera dele, o que reduz o valor percebido. Quando há clareza e acesso a informações, o engajamento aumenta. Além disso, a integração de dados entre o sistema de folha, corretoras e plataformas de gestão de benefícios, entre outros, permite que o RH identifique desperdícios, otimize pagamentos e evite custos desnecessários. Pequenas falhas operacionais, como atrasos, inclusões, exclusões ou pagamentos, podem gerar impactos significativos, tanto financeiro quanto na experiência do colaborador. Mais do que operar com eficiência, o desafio está em usar dados de forma preditiva, antecipando tendências e necessidades. É possível, por exemplo, detectar quanto e quando o benefício está subutilizado e substituí-lo por outro mais relevante, sem aumento de custo. Essa visão estratégica transforma o RH em um agente de resultados, capaz de conversar com áreas financeiras e com a alta liderança de forma técnica, embasada e orientada no valor. A psicologia positiva pode transformar a cultura de uma organização. Ela substitui o foco no problema por foco na solução, mudando a forma de pensar e de agir dentro da empresa. Essa mudança começa com perguntas simples. O que está errado? O que eu posso fazer? Como eu posso mudar? Quem são as pessoas que eu devo pesquisar? Como devo pesquisar? Como devo agir? Buscar informações sobre o absenteísmo, sobre as faltas, sobre os atestados, sobre como que esse funcionário está lidando na empresa, quais são os maiores problemas que eles encontram no local de trabalho. Existe ali algum líder que precisa de um treinamento para deixar de ser tóxico, deixar de trabalhar ou atuar somente pensando no resultado? Produtividade sem descanso não é sinal de sucesso, e sim de desequilíbrio. Então, nós precisamos pensar sobre tudo o que foi aprendido. E a importância das emoções, o poder da empatia, a força da gratidão e o impacto da comunicação positiva nas relações humanas e profissionais. Isso, para ser medido, tem que ser demonstrado. O próprio FAP da empresa, caso a empresa tenha muitos afastados, tenha CAT, principalmente afastados com CDF, ele pode ter o seu FAP no próximo ano
aumentado em função de coisas que eles não analisaram. Isso traz um transtorno enorme para a empresa. Será que alguém olha esses atestados e vê quais são os setores que apresentam mais e o porquê? Se tem como fazer algo para isso? Já foi feita uma pesquisa de setor para verificar como psicologicamente as pessoas estão, quem apresenta mais atestado, o que poderia facilitar ou ajudar para que eles tenham uma satisfação melhor. Tem coisas que são simples e às vezes nem levam dinheiro. E algumas levam, mas que faz uma melhoria durante o ano que compensa. Por um simples parar, olhar, analisar, verificar e melhorar. E isso não é coisa que você vai fazer de hoje para amanhã. É pequenos passos, passo a passo. A comunicação positiva, ela é uma forma de trazer relações humanas e profissionais. A gratidão, o feedback. Bom, como uma reflexão sobre tudo o que foi aprendido e falado, a importância das emoções, o poder da empatia, a força da gratidão, o impacto da comunicação positiva nas relações humanas e profissionais. Mais do que uma técnica, a comunicação positiva é uma filosofia de vida, uma escolha diária de como queremos nos relacionar com o mundo, como nós mesmos. A palavra é o instrumento mais poderoso que existe. Ela pode curar, unir, encorajar, mas também pode ferir, afastar e destruir. Por isso, comunicar é um ato de responsabilidade e amor. Autoconhecimento e autoliderança é algo que compreende as suas emoções, consegue reagir com mais equilíbrio, ouvir com mais empatia e falar com mais intenção. Não se trata de ser perfeito, mas de destacar, de estar consciente. Quando eu me conheço, eu escolho melhor as palavras, os gestos e até os silêncios. O conceito de autoliderança, que é a capacidade de conduzir a si mesmo antes de tentar conduzir os outros, é a prática da autoliderança. Não vive no modo reativo, vive no modo reflexivo, intencional, alinhado com os valores e propósitos. A comunicação é sempre o reflexo do nosso estado emocional. As palavras têm sido construtivas ou impulsivas. A escuta tem sido verdadeira ou apenas aparente? E a conversa tem sido pontes ou muros? São essas perguntas que são ferramentas poderosas para o autodesenvolvimento da sua equipe, da empresa, da cultura. É buscar entre práticas anuais, mensais, de estar trazendo um pouquinho, um minuto para cada uma das pessoas. A prática da comunicação positiva no dia a dia traz coisas que podem influenciar num todo. Fazer uma pausa consciente antes de responder algo em um movimento de tensão é algo que nem todo mundo sabe, mas que numa palestra, num treinamento, pode ser treinado. E aquela pessoa pode conhecer algo que pode ajudá-la a conter algo que faz mal até para ela mesma. Mas aquela pessoa que vive em conflito, vive em situações que trazem uma posição ruim diante das outras pessoas, ela às vezes precisa de ajuda de como lidar com aquilo. Hoje em dia nós temos o YouTube, nós temos as redes sociais que trazem temas e mais temas, mas muitas vezes a pessoa não fica mais do que 30 segundos. Mas nenhuma empresa ela é obrigada a ouvir até o final. Por que não buscar ajuda para essas pessoas e trazer ali uns 30 minutos para reflexão? Ensinar ela a praticar a gratidão, uma mensagem sincera, ensinar a pessoa a ouvir sem interromper, apenas com presença, com interesse, reconhecer publicamente um colega, agradecer, dizer obrigada, agradecer a equipe, falar de forma mais calma e gentil,
com menos situações difíceis. Fala bom dia. Pessoas que passam não falam bom dia, porque passa despercebido por algumas pessoas, mas não por aquelas que trabalham com ela. A positividade não é a ausência de conflito, é presença consciente. O poder transformador da comunicação está na coerência entre sentir, pensar e agir. Quando a fala reflete o que o coração sente e a mente entende, a comunicação torna verdadeira e contagiante. O silêncio, a escuta e o propósito é parte reflexiva, falando sobre o valor do silêncio em um mundo barulhento, cheio de estímulos e informações. O silêncio é uma forma poderosa de comunicação. Silêncio também é fala. Às vezes é nele que a empatia nasce. Aquele que escuta antes de reagir é uma das maiores provas de maturidade emocional. É nesse espaço que entre o impulso e a resposta que surge a sabedoria, a empatia, a verdadeira conexão humana. O propósito é comunicar-se bem, é mais do que pensar ou passar informações. É inspirar, é servir e deixar um legado. Comunique-se para fazer o bem. Que sua fala seja sempre uma semente e não uma pedra. Tudo o que vimos aqui não é apenas teoria, é vida, é escolha, é prática. Comunicação positiva quando você usa a voz para iluminar e não para apagar o brilho do outro. E muitas vezes nós, como departamento pessoal, como empresário, como departamento de recursos humanos, gestão de pessoas, a gente tem que convidar as pessoas, a gente tem que ser multiplicador dessa comunicação positiva. Tem muitos líderes que aprendeu com o passado. E ele aprendendo, ele leva para a família, não somente na empresa, mas na comunidade onde ele vive. Se cada um de nós falar com mais empatia, o mundo já será um lugar melhor. Comunique-se com o coração, porque é o coração que dá sentido à razão. Comunicação positiva é uma filosofia de vida e um ato de amor. Autoconhecimento é a base para se comunicar com empatia e equilíbrio. Silêncio, a escuta e a presença são formas profundas de comunicar. Pequenas atitudes diárias constroem um ambiente mais humano. Fale menos para reagir e mais para compreender. O mundo muda quando mudamos o tom da nossa fala. O futuro das estratégias corporativas está na integração entre dados, cultura e propósito. As empresas que se destacam são aquelas que compreendem que cuidar das pessoas é também uma forma inteligente de cuidar do negócio. Não existe fórmula única. Cada empresa precisa desenhar seu próprio modelo, considerando suas características, os seus recursos e o público envolvido. Mais importante do que seguir modismo é entender profundamente quem são os colaboradores e o que os motiva. A personalização, a flexibilidade, o uso estratégico de informação continuarão a ser os pilares das políticas de benefício modernas. Paralelamente, temas como saúde mental, sustentabilidade humana e equilíbrio entre a vida e o trabalho serão cada vez mais centrais. Por fim, o papel dos recursos humanos, do DP, do empresário, é conectar estratégico, unindo pessoas, dados e resultados em uma mesma direção. Quando os benefícios refletem a cultura, o propósito e as necessidades reais do time, a empresa deixa de ser apenas um lugar de trabalho e se torna um espaço de pertencimento e crescimento compartilhado. Então, o que eu espero de cada um de vocês é que isso que vocês ouviram